A palavra do Senhor que vem a mim neste dia para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, compartilha, para que outras pessoas também ouçam aquilo que o Senhor vem falando para os seus filhos, para o seu povo neste tempo, e também através daquilo que o Senhor confiou a mim. Irmãos, essa palavra, que o Senhor assim me direcionou a liberar hoje neste dia, para vocês, sobre vocês. Eu vim digerindo ela por alguns dias, porque, irmãos, a palavra do Senhor, irmãos, ela não é só uma palavra. A palavra de Deus diz, que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, e ela é como uma espada de 2 gumes, que separa, quando entra, ela separa alma e espírito. Então, irmãos, quando nós realmente temos algo que o Senhor confiou a nós e nós de fato vivemos isso, o Senhor sim nos submete a determinadas coisas, irmãos. Então, tudo aquilo que o Senhor confiou a mim, Ele me faz sentir, Ele me faz ver, para que eu não esteja apenas falando, mas sempre, de fato, entendendo de todas as formas aquilo do qual Ele me usa para fazer e para falar, irmãos. Ao menos é assim comigo, é assim que o Senhor me usa e fala através da minha vida, irmãos. Então, é maravilhoso a forma que o Senhor trabalha, que o Senhor faz através da nossa vida, e que se conseguimos, se somos fortalecidos para fazer, é porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos sustenta, e Ele me sustenta. A destra da mão dele é o que me sustenta, para que assim eu possa, fazer aquilo que Ele me designou a fazer, aquilo que Ele confiou a mim, irmãos. Então, irmãos, a palavra que o Senhor me deu para compartilhar com vocês está lá no livro de Lucas, no capítulo 22, irmãos. E é uma palavra forte que o Senhor está falando neste dia, irmãos. Então esteja atento para você ouvir em espírito e entender, porque as coisas do espírito não podem ser discernidas pela carne. Então, irmãos, neste capítulo 22 já começa relatando que Satanás, então entrou em Judas, se apoderou de Judas para fazer aquilo que ele tinha que fazer, Ali era o momento em que Jesus estava preparando tudo para fazer a última ceia com os discípulos. E aí, então, já logo no começo do capítulo, fala que ali, então, Satanás se apodera de Judas para ele ir e fazer o que ele tinha que fazer, E aí, mais nos versículos mais abaixo, aí, então, Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, Simão, Simão, Satanás pediu para te peneirar. Então, o que eu vou fazer, Pedro? Aqui eu já estou parafraseando para vocês entenderem, tá? Então aqui foi Jesus dizendo para Pedro: Pedro, é necessário que você seja peneirado e provado. Mas aqui não é só Pedro. Jesus, quando fala, ele fala que Satanás quer peneirar vocês, discípulos, meus discípulos. E só que Jesus, ele se vira para Pedro e fala: Pedro, eu vou interceder por você, para que, sim, eu não vou te livrar de ser peneirado, de ser provado e testado, mas eu vou interceder por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça com isso, com essa provação, com essa peneira que você vai ter que passar, para que você não desfaleça a sua fé. E aí depois Jesus fala, porque quando você estiver fortalecido novamente, após isso que você vai ter que passar, você vai fortalecer os seus irmãos. E aí, irmãos, é muito profundo tudo que o Senhor falou comigo nessa palavra. Primeiro ponto, que foi exatamente o que o Senhor falou para Pedro, ele fala para nós, irmãos. Nós não estamos livres de sermos testados, provados e peneirados. É necessário para que a nossa fé seja cada dia mais fortalecida. Desde o começo da semana passada para cá, o Senhor está falando sobre fé, E então, irmãos,
Então, o que o Senhor está falando para nós? Que nós não vamos ser livres disso, irmãos. Mas que é para não nos esquecermos que temos um verdadeiro intercessor, que é Jesus Cristo, que também é o nosso escudo, que ele não vai permitir que a nossa fé desfaleça, que a gente, né, caia, que a gente se perca de fato. Porque ele está conosco, irmão. É ele que nos fortalece, ele é o nosso escudo. E ele não vai permitir, irmãos, que passamos, que sejamos peneirados além daquilo que ele nos capacitou, irmãos, para passar e para experimentar, irmãos. Então é isso que o Senhor estava falando para Pedro. E por que foi para Pedro que ele se direcionou para falar isso? Porque Pedro já tinha sido designado como uma coluna, como um alicerce para a igreja de Jesus. Jesus já tinha falado isso. Pedro, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. É claro que esta palavra foi para todos os discípulos, mas Pedro foi o primeiro, né? E aí o Senhor vira para Pedro e fala isso somente para Pedro. Pedro, por que ele falou para Pedro? Por isso. Porque, irmãos, o Senhor vai permitir, né, em diversos momentos, em cada fase, em cada ciclo, em cada patamar, em cada nível que Ele nos colocar, que sejamos peneirados, sim, irmãos. Nós não estamos livres disso, irmãos. Então, foi o que ele estava falando para Pedro. Pedro, não vou te livrar, você vai ser peneirado, todos serão. Mas a sua fé não vai desfalecer, porque quando você for renovado novamente, as tuas forças forem renovadas novamente, você vai fortalecer os seus irmãos e vai levantar a minha igreja. Meu, essa palavra é muito forte, meu Deus, é muito forte. Então, irmãos, por que Satanás, o alvo não era só os discípulos, mas principalmente Pedro, porque Pedro já tinha sido designado como uma coluna, como um alicerce. E se Satanás consegue derrubar uma pessoa que é um alicerce, que é uma coluna, seja onde for que Deus, né, assim já designou para estabelecer, né, um homem ou uma mulher de governo, de fato, que o Senhor, né, confiou governo, confiou, né, algo muito específico, Satanás vai tentar, irmãos, com todas as forças dele. Quando Satanás tenta derrubar alguém, ele não está, irmãos, quando ele está ali já tentando ali, é a última cartada dele, então ele está desesperado, fazendo de tudo para derrubar essa pessoa que é uma coluna e que é um alicerce, né? Então, irmãos, e se ele consegue derrubar, irmãos, uma pessoa que o Senhor, né, estabeleceu como uma coluna, como um alicerce, em um lugar em específico ou numa posição específica, né, ele consegue derrubar uma igreja, irmãos. Então, irmãos, é por isso que Jesus se direcionou a Pedro. Pedro, você vai passar por isso. Mas lembre-se, você tem um intercessor que intercede por você, que vai te renovar no momento que você precisa ser renovado, para você renovar os seus irmãos e para você levantar não só os seus irmãos, mas a minha igreja. Essa é a palavra que o Senhor está falando neste dia para você, que o Senhor não vai permitir que a sua fé desfaleça. Lembre-se, traga a sua memória que o Senhor ele é o seu escudo, que o Senhor é a sua garantia e que Ele vai te renovar, Ele vai te fortalecer após todo essa peneira, após toda essa provação, Ele vai te renovar. E aí então, irmãos, mais para frente nós vemos que Pedro negou Jesus 3 vezes. Irmãos, ali, é como se o Senhor me fez sentir o que Pedro sentiu ali, irmão, nesses últimos dias. O coração de Pedro foi despedaçado, irmãos, com aquilo. Porque não era o que ele desejava fazer. Quando ele falou para Jesus que ele iria com Jesus até o fim, ele estava falando de uma forma genuína para Jesus. Mas ele precisava ser provado, irmãos. Porque Deus não coloca ninguém em um lugar alto, em um lugar de governo, como um alicerce, como uma rocha, para estabelecer ali o que ele quer estabelecer, se não foi provado, se não foi testado, se não passou pelo vale da sombra da morte, se não passou pelo deserto. O Senhor não coloca, irmãos, ele não coloca. Então Pedro precisava passar por isso. E ele ficou despedaçado depois disso, irmãos, despedaçado, porque não é o que ele queria, mas foi o que foi necessário acontecer,
né? E aí depois que Pedro negou Jesus, que ele estava ali quebrado, despedaçado, Jesus estava intercedendo por ele, que foi o que Jesus falou. Eu vou interceder por você, porque a sua fé não vai desfalecer. Eu não vou deixar. E aí, irmãos, voltando aqui também agora falando de Judas, por que né, Jesus não fez isso com Judas, né? Você pode até se perguntar sobre isso. Mas porque o coração de Judas já estava corrompido, irmãos. A palavra do Senhor disse, né? Que Jesus ia ser traído para que se cumprisse a profecia, ele fosse entregue e colocado no madeiro para ser crucificado. Mas a palavra é muito clara quando diz: ai daquele que fizer. Então, irmãos, nós seremos provados, seremos testados, passaremos pelo vale da sombra da morte, pelos desertos, inúmeras vezes, porque é necessário que passamos. Mas essa palavra também é para nós. Mas ai daquele que se aproveitar deste momento em que nós estivermos passando para zombar de nós, para fazer mal a nós, porque vai se ver com o Senhor, irmãos, vai prestar conta para o Senhor, né? Aí o que a palavra disse, Jesus precisava passar por isso, ele ia ser traído, mas ai daquele que fizesse. E Judas fez, irmãos, Judas fez. Então o coração de Judas, além de Satanás naquele momento já ter se apoderado dele, muito antes disso, irmãos, o coração de Judas já estava corrompido, irmãos. Ele não conseguia entender, né, o que Jesus pregou aquele tempo todo, o tempo todo que ele andou com Jesus. Ele não recebeu a palavra, irmãos. Ele não deixou ser transformado pela palavra. Então ele já tinha o coração corrompido, irmãos. Então é agora voltando para Pedro. Então, irmãos, e aí depois que passou tudo isso, Pedro estava despedaçado, irmãos. O coração dele estava despedaçado. Aí Jesus, ele volta a fazer o que ele fazia, ele volta para o lugar onde Jesus o chamou. E quando Jesus, depois que encontra Pedro novamente, Jesus faz ele confirmar 3 vezes, que foi a quantidade de vezes que ele negou Jesus. Fez confirmar o amor dele para Jesus. E aí Jesus falou: agora eu te envio, agora você vai. Agora você vai não só fortalecer os seus irmãos, mas você vai levantar a minha igreja, porque agora eu te envio, Pedro, porque você passou pela peneira, mas eu intercedi por você e você não vai cair, porque eu sou o seu escudo, eu te fortaleço agora e vou continuar te fortalecendo todas as vezes que forem necessárias, mas você vai, porque eu te designei coluna, eu te designei alicerce para a minha igreja. E aí, irmãos, Pedro volta, Pedro é renovado, a fé de Pedro é renovada e é restaurada por Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos, é isso que Jesus está falando neste dia para você. Ele não permitirá que a sua fé desfaleça. Uma vez que você vai sim ser peneirado e ser provado, Satanás vai vir e vai tentar, irmãos. Mas o Senhor é o seu escudo, lembre-se disso. Ele é o seu escudo, ele vai te renovar e a tua fé não vai desfalecer. É isso que eu declaro sobre a sua vida neste dia. Recebe essa palavra em nome de Jesus e permaneça, porque o Senhor está com você. Ele é conosco, é o Deus Emanuel. Ele já vem falando isso desde a semana passada, irmãos. Seja renovado, porque você será um grande instrumento do Senhor aonde ele vai te colocar.